Amém? Amen. Marcos capítulo 1, verso 29, 30 e 31. Marc chapitre 1er, versets 29, 30 et 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e de André. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Então ele se aproximou-se dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle alla les servir. Feche seus olhos. Ferme tes yeux. Pai, continue falando conosco nessa noite. Père, continue à parler avec nous ce soir. A tua presença já está aqui. Ta présence est déjà ici. E se tem algo que o Senhor ama, é a família. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur aime, c'est la famille. A família não é um projeto do mundo, La famille n'est point un projet du monde. a família é um projeto de Deus. La famille est un projet de Dieu. E nós vamos profetizar sobre cada lar. Et on va prophétiser sur chaque foyer. Que essa palavra venha aos nossos encontros Que cette parole vienne à notre rencontre. e manifeste o teu querer sobre as nossas Et vidas. manifeste ta volonté sur nos vies. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. O tema de hoje, Le thème d'aujourd'hui, quando o lar se torna lugar de dor, doença e de estresse. quand les foyers deviennent des endroits de douleur, de maladie et de désespoir. Vivemos em uma época onde muitas famílias estão doentes. On vit dans une époque où beaucoup de familles sont malades. Não simplesmente fisicamente, mas emocionalmente. Pas juste physiquement, mais émotionnellement également. Nós estamos em um país que a família muitas das vezes fica em segundo, terceiro, quarto plano. Et on est dans un pays où la famille, souvent, elle est en deuxième, troisième ou quatrième plan. O porquê você diz isso? Pourquoi tu dis ceci? Eu conheço várias pessoas Je connais plusieurs personnes que valorizam mais o dog, o cachorro, de familles qui valorisent plus le chien do que os pais. que leurs parents. Eu conheci um homem Je connaissais un homme de muito dinheiro, avec beaucoup d'argent. muito dinheiro. Beaucoup d'argent. Mas os filhos já não tinham mais relacionamento com ele. Mais ses fils n'avaient plus de relation avec lui. Para ele não ficar sozinho, ele contratava mulheres para ficar na casa limpando e fazendo companhia. Et pour ne pas être seul, il embauchait des femmes pour être à la maison avec lui, pour lui tenir compagnie. E quando chegou o dia onde ele partiu, a morte chegou para ele. Et quand vint le jour où il partit, où la mort vint pour lui, Toda a herança que ele tinha, tout héritage qui tenu, ele deixou para uma fundação de cachorros, mas não deixou nada para os filhos. il laissa pour une fondation pour les chiens, mais les fils n'eurent rien. Os filhos não foram nem no velório do próprio pai. Les fils n'ont rien reçu de leur propre père. Nós, como igreja, Nous, en tant qu'Église, nós precisamos nos posicionar nous devons nous positionner e profetizar sobre as nossas famílias et prophétiser sur nos familles, o projeto que o céu já desenhou para ela. le projet que le ciel a déjà donné pour elles. Deus não instituiu a família para viver em guerra ou divisões, Dieu institue la famille non pour vivre dans les guerres et les divisions, mas para viver o propósito que Deus tem para cada uma delas. mais pour vivre le but que Dieu a pour chacune d'elles. Eu não sei de que família você vem ou qual família que você está construindo. Je ne sais point de quelle famille tu viens ou quelle famille tu es en train de construire. Eu só sei que Deus ama a família e Ele tem um plano para a tua. Je sais simplement que Dieu aime les familles, il a un plan pour la tienne. Quando um lar se torna lugar de dor, doença e de estresse, Quand le foyer devient un lieu de douleur, de maladie et de stress, é o melhor lugar onde o poder da presença de Jesus pode se manifestar. c'est le meilleur endroit où la présence de Jésus peut se manifester. Porque tudo que precisamos de transformação no lar Parce que tout ce qui a besoin d'être transformé dans nos foyers, é impossível com a força do nosso braço, c'est impossible à la force de nos bras. mas é possível com a presença soberana de Jesus Cristo. Mais c'est possible avec la présence souveraine de Jésus-Christ. Se a tua família já é uma família abençoada por Deus, Si ta famille est déjà une famille bénie par Dieu, eu digo que essa série também é para agregar ainda mais
graça, poder e autoridade de Deus sobre a sua casa. Je vais te dire que cette série, elle est pour ajouter encore plus de grâce, d'autorité et de puissance sur ta maison. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Quando lemos a palavra de Deus, Quand nous lisons la parole de Dieu, nós vemos que Jesus esteve em algumas casas. nous voyons que Jésus a été dans certaines maisons. Eu encontrei no mínimo 8 casas que Jesus esteve, que milagres aconteceram. Je l'ai trouvé dans au moins 8 maisons dans lesquelles il fut et où il y eut des miracles. E hoje nós vamos falar da casa de Pedro, Et aujourd'hui, nous parlons de la maison de Pierre. uma casa que precisava de cura, Une maison où il y avait besoin de guérison. uma casa que precisava de um milagre, Une maison où il y avait besoin uma de casa que miracles. precisava do poder da presença de Jesus Cristo. Une maison où il y avait besoin de la puissance de Jésus. Mas vamos entender algo primeiramente. Mais on va comprendre une chose d'abord. A Bíblia, quando diz que a sogra de Pedro estava com febre, La Bible, quand elle nous dit que la belle-mère de Pierre avait de la fièvre, nós tentamos entender a Bíblia de acordo com nossos dias atuais. nous comprenons la Bible en relation à nos jours actuels. Mas a febre naquela época, ela era fatal, ela poderia levar alguém à morte. Mais la fièvre, en cette époque, elle était fatale. Elle pouvait amener quelqu'un à la mort. Porque havia uma doença que não era visível. Parce qu'il y eut une maladie qui ne fut visible. Mas a febre dava sinais que a pessoa não estava bem. Mais la fièvre donnait un signal que la personne n'était pas bien. Mas a medicina não conseguia trabalhar ou tratar ou reconhecer aquela enfermidade na época. Mais la médecine ne put reconnaître ou traiter la maladie en cette époque. Mas havia um Jesus, Mais il y eut un Jésus, que a Bíblia diz que por onde ele passava, que la Bible nous dit que por onde il Jesus était passava, passé, où il passait. muitas pessoas eram curadas pelo poder da sua presença. Beaucoup de personnes furent guéries par la puissance de O sa mesmo présence. Jesus que curava naquela época Le même Jésus qui guérit à cette époque. é o mesmo Jesus que cura ainda nos dias C'est le atuais. même Jésus qui guérit aujourd'hui dans les jours actuels. Deus instituiu e deixou a medicina. Dieu instituait la médecine. A medicina é uma bênção, La médecine, c'est une bénédiction. mas aonde a medicina não chega, Jesus ainda está chegando. Mais là où la médecine n'arrive point, Jésus va Aonde a venir. psicologia não pode chegar, Jesus está chegando lá. Là où la psychologie ne peut pas aller, Jésus va là. E todas nossas casas precisam de um toque de cura do Senhor. Et toutes nos maisons ont besoin d'un toucher de guérison du Seja Seigneur. na vida espiritual, La vie spirituelle, seja na vida emocional, la vie émotionnelle, seja na vida física. la vie physique. Nós precisamos entender que nos dias atuais, On a besoin de comprendre que dans les jours actuels, Jesus ainda continua se movendo. Jésus continue à se mouvoir. E aonde ele entra, Et là où il va, a transformação acontece. la transformation se produit. Jesus quer entrar na sua casa hoje. Jésus veut entrer dans ta maison aujourd'hui. Quando nós lemos o texto, Quand on voit le texte, Jesus estava na sinagoga. Jésus était à la synagogue. Vamos ver a história daquele tempo On va voir l'histoire de ce temps e vamos comparar com a história de hoje. et on va comparer l'histoire d'aujourd'hui. Jesus naquele tempo estava na sinagoga. Jésus, il était à la synagogue dans ce temps. Hoje ele está na Pure Amor Church. Aujourd'hui, il est à Port Amor Church. A Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus sai da sinagoga, La Bible nous dit que dans ces jours, quand Jésus sortit de la synagogue, ele não vai para o McDonald's, il va pas au McDo, ele não vai para o Burger King, ni au Burger King, ele não vai para algum shopping, il va pas faire du shopping, ele não vai passear no lago, il va pas au lac, ele decide ir na casa de alguém. il va dans la maison de quelqu'un. Hoje à noite, Aujourd'hui, ce soir, quando esse culto terminar, quand ce culte se terminera, Jesus vai olhar para você e dizer assim: eu preciso ir na sua casa hoje à noite. Jésus te regardera et dit, j'ai besoin d'aller dans ta maison aujourd'hui. Porque quando ele vai, Parce que quand il vient, ele entra il entre e o reino de Deus invade o lugar. et le règne de Dieu envahit l'endroit. Aonde Jesus chega não é somente a pessoa dele que chega, Là où Jésus vient, c'est pas juste la personne Jésus physique qui vient, é o reino que chega junto. c'est le règne qui vient avec O nous. reino de glória, Le règne de o gloire, reino de le alegria, règne de o joie, reino de amor, le règne o d'amour, reino de le paz, règne de o paix, reino que le transforma, règne qui te o transforme, reino que faz novamente viver. le règne qui nous fait vivre à nouveau.
E Jesus entra naquela casa. Jésus entre dans cette maison. E o reino entra lá também. Et le règne vient avec lui. Entenda uma coisa. Comprends une chose. Quando nós vemos a história de Jesus indo para a casa de Pedro, Quand on voit l'histoire de Jésus qui va à la maison de Pierre, não é no final do ministério de Jesus. c'est pas la fin de son ministère. Jesus não tinha uma intimidade profunda com Pedro. Jésus n'avait point d'intimité profonde avec Pierre. Porque nós vemos que está no início do ministério de Jesus. Parce qu'on voit que c'est le début du ministère de Jésus. E Jesus há pouco tempo conheceu Pedro. Et Jésus, ça faisait peu de temps qu'il connaissait Olha a Pierre. pessoa que está ao teu lado e diga para ela, não sei se é a primeira vez que você ouve falar de Jesus, Regarde la personne à tes côtés et dis, je sais pas si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. mas Jesus muitas das vezes ele vai nas casas dos desconhecidos mesmo. Mais souvent Jésus, il va dans la maison de ceux qui ne le connaissent pas. Porque ele não escolhe simplesmente aquele que tem uma jornada de vida com ele. Pourquoi est-ce qu'il choisit pas ceux qui ont déjà une historique de vie avec lui? Quando nós lemos a Bíblia, Quand on lit dans la Bible, nós vemos que no capítulo anterior on voit que dans le chapitre précédent, foi quando Jesus chama Pedro para segui-lo. c'est quand il appelé Pierre pour venir le suivre. Jesus ainda não tinha uma intimidade com Pedro, Jésus n'eut pas d'intimité avec Pierre à mas ce quando moment-là. sai da sinagoga, Mais quand il sort de la synagogue, ele chama os seus discípulos il appelle ses disciples e fala assim: hoje nós vamos para a casa de Pedro. et il dit, aujourd'hui on va à la maison de Pierre. Jesus amava comer. Jésus aimait manger. É assim, não é? C'est vrai ou pas? Jesus sempre foi na casa de alguém para comer alguma coisa. Jésus vint souvent à la maison de quelqu'un, c'était pour manger quelque chose. Desce daí. On va là. Eis que me apraz comer na sua casa hoje. C'est ma joie de manger à ta maison aujourd'hui. Desce, Zaqueu. Ah, c'est comme ça. E Jesus, quando termina aquele culto, Et quand Jésus termina ce culte, ele diz: eu ainda não tenho intimidade com Pedro, mas eu preciso ir lá na casa dele. il dit, je connais peut-être pas bien Pierre, mais j'ai besoin d'aller dans sa maison. Ele ainda não é pastor da igreja, mas eu preciso ir na casa dele. Il n'est peut-être pas pasteur de l'église, mais il dit, j'ai besoin d'aller dans sa maison. Ele não é aquele cara que ama tanto como João, mas eu preciso ir na casa dele. C'est pas un gars qui aime les... Ele não é como João, Comme Jean, Qui ama muito. qui l'aimait beaucoup. mas eu preciso ir na casa desse Pedro. Mais j'ai besoin d'aller dans la maison de ce Pierre. Jesus sabia que tinha um propósito naquele lugar. Jésus savait qu'il y avait un but pour qu'il aille dans cet Havia endroit. pessoas precisando do toque de Il y avait Jesus. des personnes qui avaient besoin de son toucher. Algo que eu e você precisamos entender. Ce que toi et moi on a besoin de comprendre. Quando nós temos uma aliança com Quand tu as Jesus, une alliance avec Jésus, a presença dele não abençoa somente a minha vida, abençoa também aqueles que estão dentro da minha casa. il ne bénit pas seulement ma vie, il bénit également la vie de ceux qui sont à l'intérieur de ma maison. Se você é mãe, você é pai. Si Você é mãe, você é pai. tu es mère ou si tu es père, Se teu filho ainda não está na presença de Deus, si ton fils n'est point dans la présence de Dieu, a sua intimidade com Deus ton intimité avec Dieu traz bênção para os seus filhos. amène des bénédictions pour tes enfants. Jesus não limitava o seu ministério simplesmente na sinagoga. Jésus ne limita point son ministère simplement à la synagogue. Ele sabia que o verdadeiro trabalho de transformação Il sut que le véritable travail de transformation não começa na igreja, ne commence point à l'église, começa nos lares. commence dans les foyers. As verdadeiras transformações Les véritables transformations não começam na igreja, ne commencent point à l'église, começa nos lares. commencent dans les foyers. Olhe para mim. Regarde, Quando Jesus curava alguém, quand Jésus guérit quelqu'un, ele não falava vai para a igreja, il ne dit pas va à l'église, ele falava vai para a tua casa, il dit va dans ta maison, perdoa os seus. pardonne aux tiens. Você tem uma família para amar, Tu as une famille pour aimer, você tem uma casa para servir. tu as une maison à servir. Quando Jesus estava no poço com aquela mulher samaritana, Quand Jésus il était là com a mulher samaritana, avec la femme samaritaine e Jesus fala com ela, et Jésus parle avec elle, Jesus não manda para ela ir para a igreja. Jésus lui a pas demandé d'aller à l'église, Jesus sempre mandou você ir para a tua casa. Jésus lui a demandé d'aller dans sa maison. Porque para Cristo, Parce que pour Christ, o mais importante, le plus important, o maior ministério le plus grand ministère, são as nossas famílias. c'est nos familles. Muitas pessoas estão negligenciando a casa e querendo servir na igreja. Beaucoup de gens négligent leur maison mais veulent servir dans leur église. A Bíblia diz: se você não é capaz de cuidar dos seus, não tenta cuidar das coisas do Senhor. La Bible nous dit que si tu n'es point capable de t'occuper des tiens, ne t'occupe pas des choses du Seigneur. O lar
le foyer. Ele é a célula da sociedade. C'est la cellule de la société. É ali que forma a identidade. C'est ce qui forge nos identités. É ali que se vivem os conflitos. C'est là que se vivent les conflits. É ali que onde a esperança pode florescer ou ela pode morrer. C'est là que l'espoir peut fleurir ou mourir. O pastor nunca pode substituir a pessoa do pai. Le pasteur ne peut pas être un substitut pour la personne de tes parents. O líder nunca pode substituir a presença de um pai. Un leader, ça ne pourra jamais être une substitution pour la présence d'un parent. E Jesus decidiu ir para a casa de quem? De Pedro. Et Jésus va à la maison de qui? De Pierre. Agora, Maintenant, quando Jesus chega na nossa casa, quand Jésus arrive dans notre maison, nós estamos abrindo as portas para ele entrar? est-ce qu'on ouvre les portes pour qu'il puisse y entrer? Será que Jesus tem acesso à sua casa, Est-ce que Jésus il a un accès à ta maison? um acesso livre? Un accès libre? Porque muitas das vezes nós recebemos pessoas, mas até a nossa sala, não é assim? Parce que souvent on reçoit des personnes, mais c'est uniquement dans notre salon. Mas Jesus quer ter um nível de intimidade para também entrar no teu quarto. Mais Jésus il va avoir un niveau d'intimité pour pouvoir entrer dans ta chambre également. Deus quer ter um nível de intimidade para ter a liberdade de abrir a sua geladeira. Et Jésus il va avoir un niveau d'intimité pour avoir la liberté d'ouvrir ton frigo. Jesus quer ter um nível de intimidade de chegar e deitar na sua cama. Et Jésus va avoir un niveau d'intimité pour entrer dans ta chambre à coucher. Jesus quer um nível de intimidade, não simplesmente chegar no salão da sua casa, Jésus veut un niveau d'intimité pas seulement pour aller dans le salon de ta maison, mas de dizer para Ele: Senhor Jesus, a minha casa é tua, entre e faça a tua vontade aqui dentro. mais il veut que tu lui dises: Seigneur Jésus, ma maison est tienne, entre et fais ta volonté. Será que Jesus pode entrar na sua casa, acessar o teu computador? Est-ce que Jésus peut entrer dans ta maison, s'asseoir à ton PC? Será que Jesus pode entrar na sua casa, assistir os programas que você assiste? Est-ce que Jésus peut entrer dans ta maison et regarder ce que tu regardes à la TV? Será que Jesus pode entrar na sua casa e ler os livros que você está lendo? Est-ce qu'il peut entrer dans ta maison, lire les livres que tu es en train de lire? Jesus precisa entrar na casa e o reino dele tem que entrar junto. Jésus et le règne de Dieu ont besoin d'entrer en même temps. O poder da presença de Jesus tem que mudar o quadro da história da sua família. La puissance du nom de Jésus doit changer le cadre de ta famille. Ele é poderoso para mudar a história de divorciados para bem casados. Il est puissant pour changer l'histoire de divorcés en couple marié. Ele é poderoso para transformar vidas feridas em vidas curadas. Il est puissant pour transformer des vies blessées en vies guéries. O que Jesus quer fazer na história da tua família, querido, só os céus pretende fazer. Ce que Jésus veut faire dans l'histoire de ta famille, seul le ciel peut faire. E nós precisamos abrir a nossa porta Et on a besoin d'ouvrir nos portes e convidá-lo a ter um relacionamento com a nossa casa. et de l'inviter à avoir une relation avec notre maison. Reconhecer que Ele conhece cada dor, En reconnaissant qu'il connaît chaque douleur, que Ele conhece cada ferida, qu'il connaît chaque blessure, que Ele conhece cada problema da nossa qu'il casa. connaît chaque problème dans notre maison, Ele sabe de tudo. qu'il sait de toutes choses. O porquê nós queremos esconder de Jesus? Pourquoi est-ce qu'on veut cacher Jésus? Jesus entrou na casa de Pedro Jésus entra dans la maison de Pierre e Jesus vai entrar na sua casa hoje. et Jésus va également entrer dans ta maison aujourd'hui. Jesus vai ter liberdade na sua casa hoje. Jésus va amener la liberté dans ta maison. No versículo 30, Au verset 30, a sogra de Simão estava de cama e com febre. la belle-mère de Simon était alitée avec de la fièvre. Quando Jesus entra naquela casa, Quand Jésus entra dans cette maison, ela estava deitada onde? elle était où? Na cama. Dans la chambre. Jesus, quando entra, a entrada não dá no quarto. Et Jésus, quand il entre, l'entrée de la maison, elle n'est pas dans la chambre. Dá na sala. Elle est dans le salon. Mas quando ele entra, ele sente uma atmosfera de enfermidade. Mais quand il entre, il sent une atmosphère de maladie. Ele vê a dor daquela mulher. Il voit la douleur de cette femme. E ele precisa ir até ela. Et il a besoin d'aller jusqu'à elle. Olha que interessante. Regarde ce qui est intéressant. Tem uma história que diz que pessoas foram e tocaram em Jesus. Il y a une histoire qui dit que des personnes furent touchées par Jésus. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Comme par exemple la femme avec le flux de sang. Mas essa história Mais cette histoire mostra que não foi essa mulher que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ela.
Et nous montre que ce n'est pas cette femme qui a été trouvée Jésus, c'est Jésus qui va la trouver. Você veio para a igreja, Tu viens à l'église, assim como alguns vieram para a sinagoga naquele dia. comme certaines personnes vinrent à la synagogue ce jour-là. Mas quem estava doente não conseguiu chegar até aqui. Mais les personnes qui étaient malades n'arrivaient pas à aller jusque-là. Mas Jesus olha para você e fala assim: me leva para tua casa, Mais Jésus te regarde et dit maintenant je vais venir jusqu'à ta porque maison. aqueles que não conseguiram chegar aqui, eu vou até eles. Parce que ceux qui n'arrivent pas à venir ici, je vais aller les Aqueles chercher. que não podem vir tocar em mim neste lugar, Ceux qui ne peuvent pas être touchés dans cet sou eu endroit. que vou até lá e tocarei sobre C'est eles. moi qui vais aller là où ils sont et je vais les O toucher. mesmo Jesus que é acessível na sinagoga Le même Jésus qui était accessible à la é o synagogue. mesmo Jesus que vai até a casa para tocar naqueles que precisam do toque. C'est le même Jésus qui va dans les maisons pour toucher ceux qui ont besoin d'un toucher. Jesus vê a dor daquela mulher. Jésus vit la douleur de cette femme. A febre não era apenas uma doença, ela revelava algo mais profundo. La fièvre, ce n'était point juste une maladie, ça révélait quelque chose de plus profond. Jesus, ele nunca ignora o que está oculto. Jésus n'ignore jamais ce qui est occulte. Nós sim. Nós olhamos para uma pessoa e achamos que está tudo bem com ela. Nous, quand on regarde une personne, on se dit qu'il y a tout qui va bien avec cette personne. Mas quando Jesus olha para nós, ele vê o nosso coração. Mais quand Jésus nous regarde, il voit nos cœurs. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela, ela está sempre sorrindo? Tu vois, ces personnes, tu regardes qu'il y a toujours le sourire. Mas só Deus sabe como está o coração dela. Mais seul Dieu sait comment se trouve son cœur. Jesus viu. Jésus le voit. Jesus vê as maiores dores da alma. Jésus voit les plus grandes douleurs de l'âme. E quando Jesus vê, Jesus não ignora. Et quand Jésus vient, il n'ignore point. Ele vai ao encontro dessa mulher. Il va à la rencontre de cette femme. Muitas das vezes os lares escondem suas febres. Souvent, les foyers cachent tes fièvres. Quais são, pastor? Comment ça, pasteur? Por exemplo, casamentos desgastados Par exemple, des mariages fatigués, pela falta de diálogo e de compreensão. par faute de dialogue et de compréhension. Filhos inseguros, Des enfants dans l'insécurité, ansiosos anxieux, ou com baixa autoestima. avec une estime de soi qui est faible. Pais sobrecarregados pelo estresse financeiro, Des parents surchargés par le stress financier, pelas responsabilidades, pelo cansaço emocional. par la responsabilité, la fatigue émotionnelle. Jesus vê tudo isso. Jésus voit tout ceci. E quando ele entra numa casa, Et quand il entre dans une maison, ele se importa com a sua dor. ta douleur est importante pour lui. Quando Jesus entra num ambiente, Quand Jésus entre dans l'ambiance, antes de celebrar com aqueles que estão bem, avant de célébrer avec ceux qui sont bien, Jesus vai ao encontro daqueles que estão mal. Jésus va à la rencontre de ceux qui ne sont pas bien. Jesus viu a sua dor neste lugar. Jésus voit ta douleur dans cet endroit. Jesus viu as dores na sua família. Jésus voit les douleurs dans ta famille. Jesus viu as dores, Jesus viu as lágrimas. Jésus voit les douleurs, il voit les larmes, Jesus viu as noites mal dormidas. il voit les nuits sans sommeil. Jesus viu o desespero, a angústia. Jesus viu. Jésus voit le désespoir, il voit l'angoisse, il le voit tout. E ele entra nas áreas mais difíceis do coração da família. Il entre dans les endroits les plus difficiles et pénibles des cœurs des familles. Ele entra nas áreas mais difíceis do coração de cada um. Il entre dans les endroits les plus pénibles des cœurs de chaque personne. Ele se importa com a dor de cada um. La douleur de chacun lui est importante. Eu preciso apresentar as minhas feridas a Deus. J'ai besoin de présenter mes blessures à Dieu. Eu preciso permitir que Ele venha ao meu encontro. J'ai besoin de permettre qu'il entre là. Eu preciso permitir que Ele venha ao encontro da minha casa, da minha família. J'ai besoin qu'il vienne à la rencontre de ma maison, de ma famille. A situação que você está passando não é o fim. La situation que tu passes, ce ne sera pas ta fin. É o início de um milagre. C'est le début du miracle. O que você está passando não é o fim. Ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. É o início de um testemunho. C'est le début d'un témoignage. Eu disse aqui alguns dias, Je disais ici il y a quelques jours, gerar um testemunho dói. il y aura un témoignage. Dói muito. Beaucoup. Gerar um testemunho, quanto maior o testemunho, maior a dor. Plus grand le témoignage, plus grand la douleur. Certo dia, Un certain jour, Jesus, em uma cidade, Jésus dans une ville,
ele vê uma mãe fazendo o culto fúnebre do seu filho. Il a vu une mère qui faisait l'enterrement de son fils, de son enfant. Nós não sabemos o nome dessa mulher, On ne connaît point le nom de cette femme, mas a Bíblia diz que ela era conhecida como a viúva de Naim. mais la Bible nous dit qu'elle était connue comme la veuve de Naïr. Imagina a dor daquela mãe. Imagine la douleur de cette maman. Só uma mãe que enterrou um filho entende a dor daquela mulher. Seule une maman qui a enterré un enfant connaît la douleur de cette femme. E quando Jesus vê aquela cena, Et quand Jésus la voit, ele se importa com a dor daquela mãe. la douleur de cette femme est importante pour lui. E Jesus vai até o encontro dela. Jésus va à sa rencontre E Jesus faz o milagre acontecer. et Jésus fait un miracle. Ao ponto da história dela ser falada até os dias atuais. Et on parle encore de cette histoire aux jours actuels. Quanto maior a dor, Plus grande la douleur, maior o testemunho. plus grand le témoignage. No versículo 31. Au verset 31, Então ele se aproximou, et il s'approcha, ele tomou ela pela mão il l'a pris par la main e ajudou ela a se levantar. et l'aida à se lever. A febre deixou ela La fièvre la quitta. e ela começou a servi-los. Elle commença à les servir. Jesus toca e restaura aquela vida. Jésus toucha et restaura cette O vie. toque de Jesus transforma. Le toucher de Jésus O transforme. toque de Jesus muda história. Le toucher de Jésus change des histoires. Hoje Jesus está tocando em vidas neste lugar. Aujourd'hui, Jésus touche des vies dans cet endroit. Hoje o Espírito Santo tem toda a liberdade de tocar em vidas aqui neste lugar. Saint-Esprit a toute la liberté de toucher des vies en cet endroit maintenant. Jesus viu a sua dor, Jésus vit ta douleur. Jesus tocou em você Jésus te toucha. e Jesus, o toque dele cura a sua alma. Et son toucher va guérir ton âme. Jesus, quando se aproxima dela, Jésus, quand il s'approcha d'elle, entenda que ele não fica distante da dor, comprenez qu'il n'était pas distant de la ele não douleur. fica distante daquela mulher, Il n'était pas loin de cette femme. ele se aproxima dela. Il s'est rapproché d'elle. Naquele tempo, Dans ce temps, eles não tocavam em pessoas doentes. on ne toucha point de personnes malades. Porque quando tocamos em coisas doentes ou mortas, também nos tornamos impuros. Parce que quand on touchait une chose, une personne malade, on devenait impur nous-mêmes. Mas com Jesus é diferente. Mais parce que Jésus est différent. Porque quando ele toca, Parce que quand il touche, não é ele que fica impuro, c'est pas lui qui devient impur, hein. é o doente que fica curado. C'est le malade qui devient Não é guéri. ele que fica impuro, C'est pas lui qui devient é impur, hein. aquele que é tocado, que C'est se celui torna qui est touché. puro diante do Senhor. Qui devient pur devant le Seigneur. Ei, Jesus não tem medo de tocar em você neste lugar, Jésus n'a point peur de vous toucher dans cet porque o endroit. toque dele vai influenciar a tua vida e não a vida dele. Parce que son toucher, ça va influencer ta vie et pas sa O vie. toque de Jesus quer mudar a tua história. Le toucher de Jésus va changer ton Um toque carregado de compaixão, Un toucher qui est chargé de compassion. toque carregado de poder, Un toucher chargé de que puissance. restaura teu corpo, a tua alma e a tua mente. Qui restaure ton corps, ton âme et ton esprit. Mas Deus Mais Dieu, não quer somente isso, il veut pas que ceci. porque Jesus não simplesmente toca nela. Parce que Jésus ne la toucha pas simplement. A Bíblia diz que ela estava deitada, La Bible disait qu'elle était couchée. couchée. Porque quando Jesus faz trabalho, ele faz o trabalho por completo. Parce que quand Jésus fait un travail, il fait le travail complet. E Jesus chega, toca naquela mulher, Et Jésus vient, il touche cette femme, cura ela il la guérit e coloca ela de pé. et il la met debout. Muitas das vezes nós não conseguimos mais olhar para Cristo, olhar para cima, caminhar de cabeça erguida. Des fois, on n'arrive pas à regarder Jésus qui est en haut, qui marche. Às vezes o peso, o fardo tem nos colocado para baixo. Des fois, le fardeau, il est tellement lourd qu'on est courbé. A angústia, a enfermidade. La peur, les maladies. Mas Jesus quer tirar tudo isso de você Mais Jésus veut enlever tout ceci de toi e dizer: se coloque de pé, et te dire, mets-toi debout. porque a história não termina aqui.
Parce que ton histoire se termine Há pas uma ici. história que continua para você. C'est une histoire qui continue pour toi. Há uma história ainda que não foi finalizada. C'est une histoire qui n'est pas encore finie. E ainda estou escrevendo. Et il y a toujours beaucoup à écrire. Ainda estou promovendo. Il y a toujours des choses à faire. Ainda estou dando vitória. Toujours de la victoire. Ainda estou realizando propósitos. Il est en train de réaliser son but. Quando a presença de Jesus entra naquele lugar, Quand la présence de Jésus entre dans cette quando ele endroit, toca nela, quand il la touche, ele traz sobre ela cura física, il lui donne la guérison physique. ele restaura a saúde emocional, Il restaure sa santé ele émotionnelle. renova a saúde espiritual. Et il restaure sa santé spirituelle. E não é somente isso, C'est pas juste ceci. porque nós vemos que Jesus, quando coloca ela de pé, Parce qu'on voit quand Jésus la met debout, que ela é curada, qu'elle est guérie. a Bíblia diz, e ela começou a servi-los. La Bible nous dit, elle commença à les servir. O que Jesus quer fazer na sua vida hoje Ce que Jésus veut faire dans ta vie aujourd'hui, não é somente para te trazer cura, c'est pas juste de te guérir, mas é para te posicionar para a missão que Ele tem para você. mais c'est de te positionner pour la mission qu'il a pour toi. Aquela mulher, por causa da enfermidade, ela estava sobre uma cama, Cette femme, à cause de sa maladie, elle était à l'intérieur de sa chambre. mas depois que Jesus visita ela, Mais après que Jésus lui visitait, ela sai da cama elle sort de sa chambre e vai para a cozinha servir os seus. et va à la cuisine pour servir les siens. Quando nós estamos curados, Quand on est guéri, nós servimos, nous servons, nós nous amamos, aimons, nós valorizamos, on valorise, nós abraçamos, nous abraçons, nós encorajamos, Nos encorajamos. nós oramos uns pelos on outros. prie les uns pour les Quando autres. nós estamos curados, Quand on est guéri, nós estamos na posição que Deus nos determinou para estar. nous sommes dans la position que Dieu a déterminée pour nous. Jesus quer curar da sua família para servir a sua casa. Jésus veut guérir ta famille pour servir sa maison. A verdadeira cura não é apenas a ausência da dor, La véritable guérison, c'est pas seulement pour les douleurs, hein, mas o retorno à vida e ao serviço que glorifica a Deus. mais c'est un retour à la vie et au service qui glorifie Dieu. Deus quer te colocar de novo na posição de servir Dieu veut te remettre dans la position de servir a sua casa, ta maison para a glória de Deus. pour la gloire de Dieu. Para a glória de Deus. Pour la gloire de Dieu. Para a glória de Deus. Pour la gloire de Dieu. Quando uma vida é curada, Quand une vie est guérie, quando uma família é curada, quand une famille est guérie, ela volta ao seu propósito, elle retourne à son but. ela volta à sua missão. Elle retourne vers sa mission. Jesus quer posicionar vocês novamente. Jésus veut te positionner de nouveau. Jesus quer entrar na sua casa. Jésus veut retourner dans les maisons. Quem quer que Jesus entre na sua casa hoje? Qui est-ce qui veut que Jésus entre dans sa maison? Quem precisa de Jesus? Qui a besoin de Jésus? Quem precisa do poder, da presença de Jesus? Qui a besoin de la puissance, de la présence de Jésus? Entenda que a casa de Pedro não era perfeita. Comprenons ceci, que la maison de Pierre n'est point parfaite. Era uma casa comum, C'est une maison normale, cheia de pessoas comuns. plein de personnes normales. Mas Jesus escolheu a casa de Pedro para entrar Mais Jésus choisit la maison de Pierre pour entrer e transformou cada ferida em um testemunho de milagres. et transforma chaque blessure dans un témoignage de miracle. Eu disse semana passada, J'ai dit la semaine passée, não existe família perfeita, il n'y a point de famille parfaite, mas podemos ter famílias saudáveis. mais on peut avoir des familles en bonne santé. Como família, Comme famille, nós temos os nossos conflitos? on a nos conflits. Tem ou não tem? On a point. Quem tem mais de um filho já sabe como é em casa. Qui a plus qu'un enfant sait comment c'est dans la maison. É ou não é? Vrai ou pas? Mas uma família saudável Mais une famille saine, não tem ausência de conflitos, ça ne veut pas dire une absence de conflit, mas tem a presença do perdão, do amor. mais la présence du pardon, de l'amour. Essa casa que Jesus quer. C'est ça, c'est la maison que Dieu désire. Jesus não quer olhar para vocês e ver uma família perfeita. Jésus ne veut pas te regarder et voir une famille qui est parfaite. Jesus quer uma família saudável. Jésus veut une famille qui est saine. O mesmo Jesus deseja entrar na sua casa hoje,
La moyen dont Jésus veut entrer dans ta maison aujourd'hui para restaurar relacionamentos quebrados, pour restaurer les relations qui sont brisées, para curar traumas emocionais, pour guérir des traumas émotionnels, para trazer paz onde há conflito, pour amener la paix où il y a le conflit, para reacender a esperança onde há desânimo. pour ramener l'espoir où il y a le désespoir. Muitas das vezes nós já não temos mais esperança do nosso lar. Souvent, on n'a plus d'espoir dans nos foyers. Eu citei domingo passado J'ai dit dimanche passé o número de divórcios que está acontecendo no mundo. le nombre de divorces qu'il y a dans le monde. E para vocês terem uma comparação do Brasil, Pour que vous ayez une comparaison avec le Brésil, em 2023, en 2023, houveram 940 mil casamentos, il y avait 940 000 mariages, mas houveram 440 mil mais divórcios. 140 000 divorces. 400, pardon, pas 400 000 divorces. Para cada 2 casamentos é quase um divórcio que está acontecendo no Brasil. Pour chaque deux mariages, il y a presque un divorce qui se produit. Isso não acontece só no mundo. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Passa também dentro das igrejas. Et ça se passe également dans les églises. Porque nem tudo se resolve com oração. Parce que tout ne se résout pas avec la prière. Nem tudo se resolve com oração. Il n'y a pas tout qui se résout avec la Tem prière. coisas que se resolve com amor, entrega, renúncia, vivendo a palavra de Deus. Certaines choses se résolvent par l'amour, le renoncement et la parole de Dieu. Mulheres, Femmes, até porque as mulheres estão mais presentes na igreja do que os esposos, parce que les femmes ont une tendance à être plus présentes dans les églises que leurs maris. não é estar todos os dias na igreja Ils ne sont pas tous les jours dans l'église. que vai salvar o seu casamento, C'est pas ça qui va sauver ton mariage. mas é todos os dias servindo a sua casa, Mais c'est les jours où tu sers ta maison, amando os seus filhos, où tu aimes tes enfants, amando o seu esposo, où tu aimes ton mari vivendo a palavra de Deus. et tu vis la parole de Dieu. A Por Amor só tem um culto na semana, À Port-à-Mort, on n'a qu'un culte par semaine. mas você tem todos os dias para viver como igreja na sua casa. Mais tu as tous les jours pour vivre en tant qu'église dans ta maison. Agora, abra a porta para Jesus diariamente. Donc maintenant, ouvre la porte à Jésus tous les jours. Se não tem uma igreja para mim todos os dias, S'il n'y a pas l'église tous les jours, eu levo Jesus para minha casa todos os dias. j'emmène Jésus à la maison tous les jours. Tem aquela música, né? Entra na minha Cette casa, chanson, entre dans ma maison. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha... Cantando essa canção, se coloque de pé.